Então, eu espero que todo mundo tenha assistido a gravação de sistemas digitais. Na aula passada a gente falou um monte de coisa sobre resistor, lead não sei o que, resposta frequência, como é que funciona o capacitor, a gente falou várias coisas, né? Guarda tudo aquilo lá no back of our mind, assim, que a gente vai meio que usar aquelas coisas lá o tempo todo, tá? A gente vai ficar usando aquelas coisas lá o tempo todo. Vamos hoje aqui falar de amplificador operacional. E aí eu espero que todo mundo tenha visto os vídeos, porque lá no vídeo, na primeira aula, eu mostro duas topologias que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, vou simular, vou fazer várias coisas com elas, tá? Várias coisas interessantes. Mas lá eu faço as contas, as continhas, assim, bem for dummies mesmo, tá? Que aqui eu só vou falar, ó, você viu lá que é esse número, que é esse resultado aqui. Você viu lá que é esse negócio aqui. Lá tem tá detalhado, no livro tem o detalhe também, tá? Vamos tentar aproveitar o tempo. Professor, o teste já vai cair esse conteúdo agora? Ou não? Agora não. Esse aqui já vai cair? É sempre olhando para trás. Na maioria das vezes eu tento não olhar para trás. Ah, tá. Pode ser que eu olhe e pergunte alguma coisa lá da frente, mas você precisa usar alguma coisa de trás. É tipo isso, entendeu? Pergunte. Não fala sobre algumas contas que o desenvolvimento estaria no outro lugar, né? Tem o PDF dessas notas aqui, ó, esses cartões aqui, tem um PDF deles no Moodle. Todos eles. Aí tem, é o que eu sigo para dar aquela aula lá, é o que eu sigo para dar isso aqui. É tipo assim, o meu livro de eletrônica tá aqui. Um dia vai virar um livro mesmo. Hã? Um dia isso aqui vai virar o livro, já tá lá o PDF para vocês. Ah, um dia, né? Hã? É, um dia não quer dizer que seja amanhã. Não quer dizer que seja no mês que vem. Então, segue o baile aí. Vai dando seu jeito, vai se virando. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Primeira coisa aqui, eu quero... Ih, tô cobrindo o negócio aqui. Então, vamos lá. Amplificador operacional. O amplificador operacional, pra gente vai ser um circuito que a gente vai tratar inicial, aqui, para todos os efeitos nessa disciplina, como uma caixa preta. Tá? E é uma caixa preta que ela tem... Lembra, para entender o que a caixa preta faz, eu preciso entender a interface, né? O que eu preciso alimentar de dados, que dados que ela recebe, o que ela produz de dados na saída e qual é a função que ela realiza lá dentro. Mas eu não preciso entender como ela faz lá dentro. E aqui nessa disciplina a gente não verá como funciona essa caixa dentro dessa caixa preta. E aí eu convido todo mundo aqui a fazer a disciplina de eletrônica 2, tá? Não, com quem for. A disciplina de eletrônica 2, em especial se for comigo, tá? Onde o grande mote assim, da disciplina é ver o que tem dentro desta caixa preta aqui. Basicamente esse é o objetivo daquela disciplina lá, tá? É um estudo muito específico, olhar como é que você faz um amplificador operacional, mas é porque a gente acaba aprendendo basicamente toda a eletrônica analógica, assim, a gente meio que tem que exercitar ela para conseguir fazer o amplificador operacional. Então, acaba sendo tem meses de coisas para se falar sobre o que tem aqui dentro. Tudo bem? Mas a gente vai tratar como uma caixa preta. Então, vamos lá. A interface da caixa preta é simples, tá? Tem uma entrada de tensão. Uma entrada de tensão. E aí, lembra que tensão pra gente é sempre diferente de potencial entre dois pontos. Às vezes, a gente se refere a um potencial em relação a um lugar que a gente já escolheu. A gente chama de terra, chama de ground, chama de referência, que é o nome que eu prefiro, tá? E aí, quando a gente está falando sobre isso, tá? A gente meio que fica implícito que sempre é a diferença entre o zero e um outro ponto qualquer. Uma tensão nodal, por exemplo. Tá? E a gente não fica indicando diferença, tá? Mas está sempre implícito ali. Em outros casos, tá? Como é o caso aqui, a gente vai se interessar pela diferença de potencial entre dois pontos aqui do circuito, onde uma delas não é a referência do circuito. Tá? E aí, esse caso, eu vou dar um nome, chamar assim especial, vou dar um nome particular, que eu vou chamar de tensão diferencial, ou modo diferencial. Tá? É quando eu estou interessado na diferença de potencial entre dois lugares, duas tensões, diferente de potencial entre duas tensões, e nenhuma delas é a referência do circuito. Tudo bem? E aí, aqui no meu caso particular no amplificador operacional, eu vou ter preciso de dois terminais para poder medir
a diferença de potencial entre dois lugares, tá? E essa diferença aqui eu vou chamar de Vin, é a tensão de entrada desse circuito, tá? Muita atenção, porque eu vou dar nome aqui, porque a gente vai meio que usa esses nomes para fazer as contas, tá? Eu vou considerar que o terminal, tem um terminal que eu vou chamar aqui de positivo, e aí eu vou chamar, na maioria das vezes aqui eu vou chamar a tensão nodal, a tensão desse ponto em relação à referência do circuito, qualquer que seja ela, tá? De V+, ou VP, coisas assim, é o que o livro vai dizer. E a outra vai ser a diferença entre a tensão de um terminal aqui que eu vou chamar de negativo, tá? Não quer dizer que tem tensão negativa, menos, não é isso. Estou dizendo que é o ponto que é o V+, menos V-, alguma coisa menos a outra, eu chamo esse menos aí de negativo, tá? Essa tensão em relação à referência do circuito é bem comum vocês verem aí com o nome de V- ou Vn, ou alguma coisa assim, tá? E aí, cuidado com essa coisa, porque repare que a gente está usando meio que duas coisas diferentes, tá? A entrada do amplificador operacional é essa tensão diferencial, V+, menos V-, que eu estou chamando de Vn, tá bem? O amplificador operacional, ele vai produzir para mim uma tensão de saída. Uma tensão de saída, tá? E aí, vai existir um amplificador operacional onde ele também tem a saída diferencial, tem um Vout positivo, um Vout negativo. E aí o Vout, de fato, é a diferença de potencial nesses dois terminais aqui, tá? E aí a gente vai chamar isso aqui de saída diferencial, tudo bem? E tem um caso particular deste, que é um caso mais geral, que é o que a gente vai fazer aqui o tempo todo, tá? Onde o lado negativo está sempre conectado na referência do circuito. Tanto é que eu não vou nem mostrar ele, tá? E aí a gente meio que só vai se referir a um Vout. Aí repara, ó, o Vout, essa tensão aqui que eu vou ficar chamando de Vout, o lado positivo. Se o lado negativo está sempre conectado no zero, não precisa ficar falando que é o Vout mais, menos zero. Tipo assim, é o que a gente faz o tempo todo, tá? Mas esse é o caso particular que a gente vai tratar. Mas repare que é um caso particular, não precisa ser assim, pode ter uma tensão diferencial. É que aqui a gente vai tratar desse caso, que é o caso clássico, tá? Mas tem vários circuitos que a gente usa mesmo modo full differential, que a gente chama aqui totalmente diferencial, porque ele tem vantagens, tem desvantagens, mas tem vantagens de fazer assim, para algumas aplicações, tá? Ainda na interface não vai aparecer aqui o tempo todo, tá? Mas vai estar implícito que existe uma tensão de alimentação, que tem uma tensão que eu vou chamar aqui de VDD, um terminal positivo, e uma tensão que eu vou chamar de VSS, que é uma tensão, o lado negativo da tensão de alimentação, tá? E aí, aqui está sempre implícito para mim de que, e aí, muita atenção, porque está sempre implícito que tem uma fonte de tensão, que eu vou chamar de VDD, tá? Conectada, tem uma referência em algum lugar. Tem uma outra fonte aqui que eu vou chamar de VSS. Assim. E aí essa fonte que está produzindo essa tensão aqui, e essa fonte está produzindo essa tensão aqui. Tudo bem? O caso clássico é quando o VSS é menos o VDD. Exemplo, sei lá, aqui pode ser 12 volts e aqui menos 12 volts, por exemplo. É o caso clássico, tá? Quando a gente tem o que a gente chama de alimentação simétrica. Tudo bem? O caso mais moderninho, e normalmente é o que a gente quer tentar ficar fazendo o tempo todo, tá? É quando aquele VSS é zero. Tudo bem? E aí eu nem sei que nome dá para isso, mas é quando a gente tem alimentação assimétrica. Tudo bem? E a gente vai discutir um pouco sobre essas coisas um pouco mais para frente, tá? Mas vai estar sempre implícito que tem esse arranjo de coisas aí. Tudo bem? A tensão de entrada ali, tá? Meio que você tem duas formas de excitar ela, tá? A primeira delas é usar de fato uma fonte diferencial, fazer alguma coisa assim. Aí exemplo de fonte que tem essa cara aí, tá? Captador de guitarra, por exemplo.
É um circuito que não necessariamente você precisa conectar um lado de uma referência. Por exemplo, o zero, ela já produz uma tensão assim, ou uma corrente, alguma coisa assim. Tá? Microfone, vou chamar assim, tradicional, de eletreto e tal, peso elétrico, mesma coisa. Então, já é meio que uma... Você pode entender ela como uma fonte de tensão que você já faz isso aí e tá de boa. Tá? Outra forma de excitar as entradas aqui. Outra forma de excitar essas entradas é você vir aqui, usar uma fonte que se referencia à referência do circuito, usar uma outra fonte que se referencia à referência do circuito, e aí, repare que o circuito está interessado em V1 menos V2, é isso que o amplificador operacional vai ver na entrada dele, para processar. Tudo bem? E aí, uma coisa que eu quero que vocês fiquem bem na mente aqui de vocês, tá? Que quando eu desenho ali, ó, uma fonte de tensão, não necessariamente tem uma fonte de tensão no circuito. Pode ser alguma outra coisa que produz uma tensão para mim. É o que a gente vai fazer, tá? Alguma coisa que produz uma tensão para mim. Não precisa ser uma fonte mesmo, tá? Mas lembra, o que é a fonte de tensão? É um modelo para uma coisa se eu já sei a tensão que será produzida, eu posso tirar uma coisa complicada e trocar por essa coisa, essa representação que é mais simples. Eu falo assim, independente do que quem produziu, a coisa que foi produzida é uma tensão que tem essas características aqui. Pronto, tá? É para isso que servem esses elementos aqui, é para a gente pensar sobre as coisas. Não é necessariamente tem uma fonte conectada lá, tem uma bateria. Não. Lembra, desconecta da mente, vocês têm um equipamento, cada um desses carinhas tem uma relação 1 para 1 com um elemento físico. Tira isso, tá? É uma ideia. Tudo bem? Beleza. Qual é a função que essa coisa faz? Tá? Ela faz uma função muito simples, tá? Ela faz Vout é igual. Então perceba o que está escrito. Se eu escrever Vout é igual a alguma coisa, essa coisa se comporta como se fosse uma fonte de tensão, né? Ela produz uma tensão, eu posso compreender esse amplificador como se fosse uma fonte de tensão. Tá? Uma fonte de tensão, obviamente, não uma tensão constante. Eu quero fazer alguma coisa com isso aí que não fique parado lá a tensão constante. Senão não faz essa complicação toda. Tá? Mas eu vou poder compreender isso como uma fonte de tensão. Já vai pegando isso aqui, ó, das equações. Tá? Vout vai ser um ganho, que eu vou chamar de A0, que para todos os efeitos para a gente é uma constante. Para todos os efeitos para a gente é uma constante. E para todos os efeitos para a gente é uma constante que a gente não conhece. A gente sabe mais ou menos, a gente lê no datasheet um número, mas vocês vão ver que tem uma variação muito grande para a mesma peça, assim, você pega duas delas do mesmo modelo de amplificador operacional, tá? Um pode ter um ganho de, sei lá, 100 mil e o outro de 1 milhão. Pode ter uma variação muito grande mesmo nesse ganho, tá? A única coisa que a gente vai querer aqui é que esse ganho seja grande. Mas aí, por grande, a gente vai melhorar um pouquinho, talvez na semana que vem. O que eu quero dizer com grande? Porque eu vou olhar assim e falar assim, cara, essa parada aqui eu vou tratar para todos os efeitos como infinito. Vou fazer meio que essa... Falar assim, infinito. Um troço assim, uma coisa, tá? Vamos fazer umas contas, vamos fazer um negócio. E aí na semana que vem a gente vai olhar e falar assim, tá bom, mas não é infinito. Infinito é um bicho estranho. O que acontece quando não é infinito? Aí ele vai aparecer no meio da conta e vai produzir pra gente um erro. Um determinado erro. E aí, você começa a ter uma medida. Você fala assim, quanto que eu aceito de erro na minha saída? Eu aceito 1%, eu aceito 0,5%, eu aceito, sei lá, uma parte por milhão. É 10 a menos 6 de erro. Quanto que eu aceito de erro? É tanto. Aí você vai lá e calcula o quanto que é o A0 que você precisa. Você consegue começar a ter uma referência em relação a isso, tá? Mas é um ganho, então, essencialmente, multiplicar por um número aquela tensão de entrada. E a tensão de entrada aqui eu vou escrever assim, ó, V mais menos V menos, que são as duas tensões nodais. Tá? Mas essencialmente, V mais menos V menos é a tensão de entrada do amplificador. Então perceba, tá? É uma relação linear. É linear, tá? Se eu fizer o gráfico aqui, ó, Vin, onde Vin é V mais menos V menos. Um gráfico aqui, Vout. Essa parada vai ser uma reta. Tá vendo aí? Equação de primeira ordem, passando pelo zero, passando pela origem. Tá? Como é que é seu nome? Mário? Myron. Falou assim, lembra um resistor. Lembro, mas
Aí, eu gostei desse gancho, tá? Eu não ia falar, parece um resistor. Mas eu ia falar, eu vou melhorar aqui o negócio. Parece um resistor, mas atenção para uma coisa. Lá no resistor, o resistor é uma reta no gráfico VI. Aqui é VV. Então você pode até pensar, parece um resistor, mas é diferente do resistor. A natureza dele é diferente, tá? Inclusive a gente vai, essa coisa aqui do VI, ela vai se complicar um pouquinho no futuro. Depois da primeira prova, ela vai se complicar um pouco. Mas deixa por enquanto do jeito que tá. Tudo bem? Mas é isso que eu quero que é o tipo de mindset mesmo. O que isso aqui parece? Será que eu já conheço alguma coisa que me lembra isso aqui que eu tô vendo agora? Continue fazendo isso. Tudo bem? Mas olha lá, continua sendo uma relação linear entre duas coisas. Essa coisa da linearidade, a gente está o tempo todo caçando ela em eletrônica, tá? E é um... Oi? Não derruba não, filho. Tem um monte de coisa lá dentro. A gente vai aparecer muito mais coisa aqui na semana que vem. Mas tudo bem? É isso aqui essencialmente que ele faz, tá? E aí vamos lá então. Essa discussão aqui eu não quero saltar. E aí eu quero... não, eu vou ser bem rapidinho mesmo aqui. Vou deixar para vocês ficarem vendo os detalhes nos vídeos lá. Lá no vídeo lá eu discuto também um tema que é o seguinte, que é a ideia de realimentação. Tá? Uma ideia de realimentação. Que é falar o seguinte, cara, como é que eu controlo Como é que eu produzo um sistema que faz o que eu quero? Essa é a grande pergunta. Como é que eu faço um sistema que faz o que eu quero, não o que ele quer? A natureza não faz o que ela quer, mas como é que eu controlo de alguma forma a natureza? E é literalmente se controlar, tá? E aí a ideia, essencialmente, e não é só de eletrônica, isso aqui é uma ideia também, tipo, pra vida, assim, tá? Isso aqui mantém um universo funcionando do jeito que ele é. Essa ideia aqui agora. Esse é um negócio muito profundo mesmo, tá? Vocês estão rindo, cara. Vocês não gostam das minhas incursões filosóficas, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é fazer o seguinte. Você tem um sistema qualquer, que eu vou chamar de G. Ele tem uma entrada. E ele produz uma saída, ele produz um resultado. E aí você quer que ele produza o resultado que você quer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dizer para ele o que você quer. Aí a forma mais simples é você vir aqui e botar tipo, sua entrada aqui e falar... Basicamente o que você está fazendo falando para a caixa preta é faça tal coisa. Pode pensar assim, tá? Só que aí começa a questão. Esse G é o que é, não o que a gente quer. Apesar da gente projetar as coisas. Por exemplo, você está lá dirigindo seu carro, o carro é o que é. O carro é o que é. E cada carro, por mais parecido que a gente tente fazer, o mesmo modelo de carro, do mesmo ano, da mesma fábrica, mesmo tudo, o mesmo carro é um pouco diferente um do outro. Um andou numa estradas um pouco mais esburacada, ficou meio desbalanceado. Um tá com o pneu do lado esquerdo um pouco mais murcho que do lado direito, o outro tá ao contrário. Um tá andando num lugar que bate vento lateral, o outro não tem vento. Um tá andando numa pista que é meio inclinada e o outro não. Tudo isso influencia o que o sistema faz, qual a saída que ele produz. Então, para a mesma entrada, sistemas ligeiramente diferentes, eles podem produzir saídas bem diferentes, tá? Bem diferentes. E aí repara uma coisa, quem dirige aí, você não fica pensando na física do carro quando está dirigindo. Você entra e dirige. Inclusive, você não precisa saber nem ler e escrever para dirigir o carro. Você entra lá, você aprende a dirigir, é tipo andar de bicicleta. Você sobe de bicicleta uns dias lá, você vai cair, fica menos... mas um dia você começa a andar e pronto, você nem pensa como é que é. Você não precisa saber a física da parada. Não precisa saber. Tá? Mas por que você não precisa saber? Porque está acontecendo uma coisa meio mágica, que é o seguinte. Você vai lá e bota o carro em movimento. Você bota lá o carro em movimento. Aí, vocês já viram, repararam que na pista, assim, tem umas listrinhas desenhadas. Né? Tem umas listrinhas brancas desenhadas. Às vezes é amarela, às vezes não é uma listrinha, mas é uma faixinha amarela. Aí do lado, às vezes, tem o meio fio, que é uma linha, assim. Aí você
claramente você pensa assim, é pra eu ficar no meio dessas duas linhas. Não precisa ninguém te explicar isso. Você vê e você fala assim, é melhor ficar no meio dessas duas linhas aqui. Isso aí tá por algum motivo, né? É pra eu ficar no meio das duas linhas. Aí o que você faz? Você bota o carro em movimento. E aí, você tá tentando ficar no meio das duas linhas. Se o carro estiver muito pra esquerda, muito perto da linha da esquerda, o que você faz? Você pega o volante e puxa um pouquinho pra direita, que você sabe que o negócio vai pra direita. E se tiver, por qualquer outro motivo, muito perto da linha da direita, você puxa um pouquinho pra esquerda e aí puxa ele um pouquinho mais pro meio. Sacou? E você vai fazendo isso e se ajustando. Se você olhar, é porque é difícil você olhar, mas quando você olha alguém dirigindo, é muito nítido, tá? Quando você olha alguém dirigindo, a pessoa nem percebe que ela tá fazendo pequenos movimentos assim com o volante o tempo todo. Nunca tá parado. Tá sempre mexendo, mesmo em linha reta, tá sempre mexendo um pouquinho. Fica reparando quando você estiver sentado e alguém dirigindo. Porque você olhando, você tem que prestar atenção na estrada, né? Não dá pra ficar olhando pro volante, porque senão vai dar ruim. Mas repare quando tem alguém dirigindo, tá? Quem anda de ônibus aí, senta um dia bem lá na frente, perto do motorista onde você possa ver, porque o do ônibus tipo assim, é bem evidente essa parada. O bicho precisa fazer um movimento bastante ângulo para fazer alguma resposta lá nas rodas, tá? Então é bem evidente assim, que mexe, parece que é, sei lá, parece gelatina, um negócio mole, assim, tá? Então você fica reparando, o que está acontecendo? Existe uma referência, que eu vou chamar aqui, é tipo assim, o que é o certo e o que é o errado, o que eu quero que aconteça. Ficar no meio dessas duas linhas aqui. Escrever em cima da pauta, alinhado. Andar sem cair. Tudo isso. A distância entre dois átomos numa molécula. Agora eu fui longe, né, filho? Ficou ali, tipo... Tem uma referência de alguma coisa que deveria acontecer. Tá? Existe alguma coisa, eu vou chamar simplesmente de H, que está vendo o que está de fato acontecendo lá no mundo físico, na saída do sistema, e está trazendo isso de alguma forma, traduzindo isso para uma outra linguagem, para uma outra representação que me permita comparar o que deveria acontecer com o que está acontecendo. Porque percebam essa ideia é uma ideia muito essencial. O sistema, o G, ele vê a entrada, mas ele não vê a saída dele. Vocês precisam internalizar isso. Não só para eletrônico, tá? Tipo assim, no mundo real, se vocês começarem a ver as pessoas como isso aqui, e eu não tô brincando, não. Tipo assim, a pessoa fazendo o trabalho dela. Vocês vão começar a ficar meio presos à quantidade de vezes que nós mesmos, que a gente se acha tipo um bicho muito... A gente é foda. Tipo assim, eu tô fazendo e eu tô vendo. Não. Várias vezes, várias situações, na maioria delas eu diria, inclusive. A gente tá fazendo as coisas e a gente não tá vendo o que tá saindo. A gente vê o que está na nossa cabeça, o que deveria estar acontecendo. Quando você escreve um texto para mim, alguma coisa, a resposta que eu vou ficar tentando decifrar para vocês lá na prova, assim, é gritante isso para mim. Porque você está escrevendo um negócio, palavras, está tentando falar alguma coisa, aí na sua cabeça é claro e transparente o que você disse. Aí eu leio e eu fico assim, gente do céu... do que esse rapaz está falando. E na sua cabeça é tipo assim, é óbvio aquilo que você está falando. Entendeu? Você está vendo o que você quer ver, não o que você escreveu. É tipo assim, é nítido. Isso é só um exemplo. Tá? De que a gente funciona assim também. Tranquilo? Por isso que várias vezes a gente coloca alguma coisa, por exemplo, o jornalista escreve, ele também sofre disso, o escritor também sofre disso. Ele escreve alguma coisa e ele meio que vê o que está na cabeça dele. Você pode se treinar para conseguir ver mais o que está de fato saindo lá, tá? Mas é bem comum você botar outra pessoa para fazer isso. Você bota o editor do jornal. Por isso o jornal tem um editor. O editor lê toda a parada antes de publicar. Fala assim, cara, isso aqui eu não entendi.
troca isso por aquilo. Isso aqui, não, peraí. Não é só tomando decisões do tipo assim, isso aqui você não pode falar. Não, é tipo, cara, isso aqui não faz sentido nenhum. Ele tá tentando ver o que tá acontecendo, tá? E não só isso, ele quer trazer de volta, ele quer comunicar para quem escreveu, falar assim, cara, isso aqui não, era isso aqui que você queria dizer? Aí o outro pessoa falar, não, eu queria dizer A, mas você escreveu B. Aí a pessoa que escreveu, não, eu escrevi A, você que é burro. Assim. Aí o outro vai falar, não, é tipo, você escreveu o que você escreveu e não o que você pensou. Tudo bem? E aí esse sinal aqui, que a gente vai chamar de sinal de erro, esse sinal passa a comunicar não o que deve acontecer, mas o quão distante está o sistema daquilo que ele deveria estar fazendo. E aí essa informação é que o sistema passa a enxergar e passa a processar. Isso aqui é a ideia básica de um sistema de controle. A pessoa do mecatrônico vai estudar tipo, isso aqui com muito detalhe. Sim, muito mais detalhes do que vocês podem imaginar. Tá? O pessoal da elétrica vai fazer alguma disciplina de controle eventualmente, o pessoal de redes né? Não, mas vai escapar disso. Porque a matemática dessa parada aqui pode ficar bem assustadora. Tá? Eu diria que é o ramo mais difícil da engenharia. É bonito. É bonito, eu não disse que é feio. Eu disse que é assustador. Uma coisa bonita pode ser assustador. Tá? E o pessoal de engenharia de computação também provavelmente não vai ver a matemática desse negócio aqui, mas ia se beneficiar bastante. Pergunta, filho. Esse H e H é função de transferência? Você pode pensar assim. Eu só estou pensando uma função. Ele pega uma coisa e traz na outra. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então vamos lá. E aqui está o porquê o amplificador operacional é um circuito relevante em eletrônica, tá? Por que o amplificador operacional é um circuito relevante em eletrônica? Porque ele faz, olha só o negócio aqui, eu preciso fazer uma coisa menos a outra. E eu preciso processar essa coisa. De alguma forma, G aqui, tá? O processamento pode ser tão simples quanto multiplicar por uma constante, fazer um ganho. Pode ser bem mais complicado, tá? Mas pode ser bem simples. O amplificador operacional ele faz essa parte aqui, ó. O Ampiop faz isso aqui pra gente, em eletrônica, aqui no mundo da eletrônica, tá? E aí, lá no vídeo lá, vocês vão ver que esse H, eu uso ele para influenciar qual é a função final que aparece. Repare que isso aqui vira uma caixa preta, eu posso pensar, ó, eu vou desenhar uma caixa amarela, tá? Posso entender que uma caixa amarela tem uma entrada e uma saída, tá? E aí eu posso projetar a relação entre essa uma entrada e uma saída, escolhendo o que eu vou botar nesse H. Diferentes Hs vão me dar diferentes funções aqui. Tudo bem? E aí, isso daqui é uma das formas, talvez a forma mais importante da gente projetar sistema. O sistema faz exatamente o que eu quero. Ele ser muito independente do que o G faz, porque normalmente a gente consegue controlar aquele H ali, normalmente a gente consegue controlar direito aquele G. Tudo bem? Basicamente é isso. Para isso serve um pior, basicamente. Tudo bem? Vamos lá. Ainda lá, vocês viram? A ideia básica, o circuito básico é fazer o seguinte. Então vamos lá. Vamos usar essa ideia lá no Ampiop. Eu tenho o circuito aqui. Tenho V+, tenho V+, tenho V-, tá? E aí, eu vou pegar... Repare, eu quero pegar a saída de tensão. Processar ela e botar de volta na entrada, que é uma entrada de tensão. Tanto no V+, quanto no V-, onde for, tá? Mas é uma tensão, quero processar a tensão e produzir outra tensão. Entra tensão, eu quero fazer um H ali, que entra tensão e sai tensão. Qual é a coisa mais simples que você conhece que entra tensão e sai tensão? Oi? Não, resistor entra tensão e sai corrente, ou entra corrente e sai tensão. Quem falou aqui? O circuito mais simples que você já conhece, que pega uma tensão e produz outra tensão, é o divisor resistivo, né? O divisor de tensão, gente. Tá? É o divisor de tensão. É o circuito mais importante de... Tipo assim, eu vou falar aqui agora também, parece super radical, mas é o circuito mais importante de todos. É o divisor de tensão. Porque eu preciso ser bem enfático, porque é pra, tipo, já meter o pé no peito, né? Mas, tipo...
falar que toda a eletrônica vem do divisor resistivo talvez seja inapropriado. Talvez seja inapropriado, talvez seja demais, sabe? Talvez eu esteja realmente exagerando. Mas é isso mesmo. Basicamente toda a eletrônica vem do divisor resistivo, velho. Cara, assim, eu acho que eu não conheço nenhum circuito, por mais complicado que seja, que não nasceu do divisor resistivo. E é real, assim. A gente vai fazer vários que eu vou falar assim, olha, lembra do divisor de tensão resistivo? Vamos trocar esse resistor por isso. Vamos trocar o resistor por aquilo. Blá, blá, blá. E aí vocês vão olhar e falar assim, caraca, que parada doida, velho. É por aí, tá? Algumas coisas ficam... Você olha e fala, cadê o divisor resistivo, professor? Tipo assim, você tá viajando... Porque às vezes a gente vai colocando alguma coisa ali pra falar assim, ó, mas essa combinação que eu fiz aqui só funciona se tal coisa acontecer. Aí eu preciso botar alguma coisa a mais pra garantir que aquela condição seja verdadeira. Aí, às vezes, o circuito fica cheio de tralha. Às vezes tem, sei lá, 30 elementos pra fazer uma coisa que é um divisor resistivo funcionar. Tá? Que é só 2 elementos. Hã? Não é gambiarra, filho, é engenharia. Tudo bem? Mas vamos lá, então o divisor resistivo, tá? Ó, o divisor resistivo aqui, ó. Vou botar a entrada dele aqui. A entrada dele tem que ver a saída desse cara aí, né? Tá? A entrada dele eu vou botar aqui. Vou fazer resistivo mesmo, tá? Vou chamar aqui de R1. Vou chamar aqui de R2. Inclusive, deixa eu tirar isso daqui por enquanto. Deixa eu tirar isso daqui por enquanto, que eu vou usar esse terminal aí. E aí a saída do divisor é aqui, né? Nesse ponto aqui, no meio dos dois, tá? Essa tensão aqui tá? Se aqui... E aí já vou adiantar a pergunta do próximo teste. Tipo, eu não tenho nenhum problema de falar qual é a pergunta do próximo teste. Porque já tá pronto esse teste, tá? Se aqui for 0, for a referência do circuito, a saída aqui é Vout vezes o resistor, que eu vou chamar aqui do resistor de baixo, tá? Dividido pela soma dos dois. Tudo bem? Lembra disso. Internalize. Vou usar essa equaçãozinha aqui o tempo todo. Tá? A pergunta do próximo teste. E aí não fique tentando responder agora. Anota ela aí, faz em casa, você tem até segunda-feira para descobrir. Não é difícil, só fazer a conta com calma. A pergunta é, quanto que é a saída dessa parada se eu botar uma outra tensão, vou chamar aqui, sei lá, de Vx qualquer. Se não for 0. Tudo bem? Se não for 0 aqui, quanto que é a saída de outras tensões desse tipo? Que é o caso geral. Tudo bem? Faz essa conta em casa, vai estar lá na pergunta de segunda-feira. Não tenho nem dúvida, tá? Mas enfim, deixa essa coisa aqui por enquanto. Deixa esse terminal aí por enquanto. E aí eu vou pegar a saída do H, que é aquele ponto ali no meio, e vou botar na entrada, tá? Eu tenho 2 opções, essencialmente. Uma é conectar na entrada negativa, a outra é conectar na entrada positiva, tá? Eu aqui vou fazer uma escolha que é razoavelmente arbitrária, tá? Mas é pensando numa coisa, e aí deixa eu voltar aqui, que é a seguinte. O que é realimentação positiva e realimentação negativa? Realimentação negativa não tem nada a ver com entrar no terminal negativo. E positiva não tem nada a ver com entrar no terminal positivo. Presta muita atenção na ideia. Tá? Porque você pode conectar um troço lá no terminal negativo, que é o que subtrai, e isso ser realimentação positiva e vice-versa. Então, muita atenção aqui. Realimentação positiva quer dizer o seguinte. Se por algum motivo a saída aqui aumentar, repare que vai vir aqui esse sinal de erro, do jeito que está escrito aqui, ele pensando numa referência constante, tá? A referência está paradinha, a única coisa que mexeu foi a saída. Por qualquer motivo, aumentou a temperatura, alguém chegou perto, sei lá o quê. Bateu, Deus quis, tocou ali, tá? Veio um raio cósmico, o que quer que seja. Referência está parada. O sinal de erro, já que é uma constante menos uma coisa que aumentou, esse erro diminuiu, né? Então esse erro estava em algum lugar, ele diminui. Tudo bem? Se em resposta a essa diminuição no erro houver um aumento nesse cara aqui, perceba que tem uma inversão de fase dentro do G, eu vou chamar isso de realimentação positiva. Positiva porque ela reforça um, entre aspas, problema, uma mudança que aconteceu na saída. A saída mudou se, em resposta a isso,
todo esse loop aqui, esse caminho de processamento de sinais, produzir uma resposta que reforça aquela mudança, eu vou chamar de realimentação positiva. Reforça a mudança na saída. Torna maior. Aí repare que você já pode ver aqui que é um negócio meio exponencial, assim, tipo, tá bom, mas agora aumentou. E aí, ó, vai passar no loop de novo, vai aumentar mais, e vai aumentar de novo aqui, vai aumentar mais, e blá, blá, blá. Então você já percebe, intuitivamente, que isso aqui é um troço que tende a levar o teu circuito para um lugar assim, muito longe, muito rapidamente, muito facilmente. É um empurrãozinho que, tipo, você dá um empurrãozinho e é como se tivesse uma coisa que... E aí vai sem fim, tá? Exemplo disso aqui, do mundo real. Se já chegaram em show, alguém falando no microfone, qualquer coisa, e aí fala de repente daquela barulheira assim, é exatamente isso aqui que aconteceu. De alguma forma, formou uma realimentação positiva entre a saída do que está acontecendo lá, o som que está saindo na caixa de som. Aí repare, aquele som é captado pelo microfone, aí aquele microfone entra de novo no sistema que vai ser amplificado, não sei o que lá, que vai sair na caixa de som. Que vai ser combinado com o negócio. Se por algum motivo, um sonzinho que pode ser bem baixinho, bem quase nada, for captado e aí ele for reforçado nesse caminho todo do processamento que o sinal faz ali, que agora formou a realimentação, é assim, ó, a velocidade desse negócio, que é muito rápido. Sai do controle. Tanto é que o volume vai muito alto, incontrolavelmente, é muito mais rápido que a gente. Tá? E aí como é que você faz para parar isso? Você meio que desliga o microfone, ou você tira ele da posição, porque aí às vezes só aquilo ali já corta o som que está captando. Tá? Você tenta quebrar esse laço aqui. Tudo bem? Exemplo de realimentação positiva. O que é a realimentação negativa? O dual disso aí. Se para... Vou mudar de cor agora. Tá ficando bem bagunçado. Esse tá bem colorido assim, né? Vivo. Vou botar mais uma cor. Vamos lá. Isso. Mas pelo menos eu tô usando cores vibrantes aqui com vocês. Olha só o negócio aqui. O que eu vou chamar de realimentação positiva é se em resposta a uma mudança na saída, na hora que eu fizer esse processamento, o sistema tender a gerar uma resposta que diminui, tende a cancelar, não é necessariamente cancela certinho, mas tende a ir na direção contrária da causa, ela vai tender a eliminar a causa, tanto para cima quanto para baixo. Uma coisa aumentou, na hora que passa naquele caminho todo lá, essa coisa tem uma força que traz ela de volta, tende a diminuir ela. Se uma coisa diminuiu, faz naquele caminho todo, produz como se fosse uma força que tende a puxar aquela coisa de volta para cima. Então, tende a ficar parado a saída. Ou pelo menos tende a formar como se fosse uma inércia na saída. Como se ficasse mais pesado. Tá? E isso é o que a gente vai chamar de realimentação negativa. Isso aí é o que a gente vai chamar de realimentação negativa. Tá? No caso particular aqui que a gente está tratando... Pergunta, filho. A negativa é uma mudança na saída, por qualquer motivo. Uma mudança na saída, na hora que ela for processada pelo sistema, tende a produzir uma força contrária a ela na saída. É isso. Tá de boa? Tá. Pergunte, quem está falando comigo? Então, a positiva é se aumentar e reforça se aumenta. Se diminuir, ela tende a reforçar a diminuição também. Você falou que se tiver uma mudança. Agora, essa mudança é uma diminuição. Ou para cima ou para baixo. Tanto faz, um delta. Delta ou para cima ou para baixo. Positivo é o seguinte, tá lá teu sistema quietinho, ninguém mexeu nele, por algum motivo a saída mudou. Eu mostrei ali para vocês indo para cima, mas pode ter mudado para baixo. Mudou. Se, em resposta, o seu sistema produz um empurrão no mesmo sentido daquela mudança, vai empurrando mais ele para o sentido da coisa que deu errado, chama de realimentação positiva. Se ao contrário, o teu sistema errou lá na saída por algum motivo, alguém esbarrou no sistema, a tendência do sistema na hora que ele faz aquele processamento é de voltar atrás, é de desfazer, realimentação negativa. É isso. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui no nosso caso,
Tá? Perceba que não tem inversão de fase no que o amplificador operacional está fazendo. É a 0 vezes VIN. Teria inversão de fase se fosse menos VIN, ou se tivesse uma fase lá mesmo, 45 graus, 30 graus. Não, aqui é a fase 0. O número positivo vira positivo lá na saída dele. Um VIN positivo fica positivo. Um VIN negativo, ele produz uma tensão negativa, em tese. Tudo bem? Então isso me leva a chutar que a gente deveria fazer isso aqui, ó. Tá? Deveria fazer isso aqui. E aí, perceba uma coisa. Se esse for o arranjo, esse é o arranjo, que a gente vai usar na maioria dos casos, tá? Mas se este é o arranjo, para fazer a realimentação negativa, para fazer um sistema estável, tá? Repare que eu ainda tenho 2 terminais que eu posso botar uma tensão ali. Esse aqui que eu estou chamando de V+, esse aqui, que nem nome eu tenho para ele. A outra ponta do divisor de tensão, tá? E aí, eu quero... Deixa eu... peraí. Quero copiar essa parada aqui. Quero copiar essa parada aqui. Vantagens do mundo digital. Do lado esquerdo, e aí eu tenho 2 escolhas que são relativamente arbitrárias. Eu posso fazer o seguinte. No circuito do lado esquerdo eu vou falar assim. Eu vou escolher essa tensão aqui, ó, como a tensão de entrada. O que eu vou chamar de tensão de entrada. E eu vou travar essa tensão aqui numa coisa constante, porque eu não quero me importar com ela. Vou botar a referência aqui. Tudo bem? E aí isso vai dar um circuito. Vai dar um circuito com uma propriedade. Repare, vocês viram que eu fiz copy e paste da parada, né? É o mesmo circuito. É exatamente o mesmo circuito. Se eu escolher... E aí, repare, a palavra que eu tô... Se eu escolher a tensão de entrada aqui, em vez de ali, e aí eu falar assim, a outra eu vou deixar numa tensão constante. Repare que tensão constante, na maioria eu vou botar 0, porque é a constante mais simples que eu conheço. Mas pode ser qualquer número que você enfiar ali. Tá? Você botou a tensão constante, você não se importa com as variações que acontecem ali, vai te dar outro circuito. Aliás, mesmo circuito, com outras propriedades. Mas uma coisa que eu quero enfatizar muito com vocês aqui, é que é o mesmo circuito. Todo mundo viu ali que eu fiz copia e cola de um lado para o outro. A única coisa que eu estou fazendo de diferente de um para o outro é, eu chamei uma coisa de VIN, e o outro eu chamei outra coisa de VIN. O Vout eu estou escolhendo no mesmo lugar. Mas eu escolhi um ponto, um terminal, para ser o que eu chamo de VIN, e o outro escolhi outro lugar. Só isso. Só isso. Eu quero enfatizar muito isso com vocês. Porque eu quero... O livro vai enfatizar muitas diferenças. Mas eu acho mais útil tentar perceber as similaridades. Porque é muito mais fácil lembrar de uma coisa, saber como uma coisa funciona, do que saber 2 coisas. Eu acho muito mais fácil saber uma coisa do que saber 2. Eu, pessoalmente. Tem gente que pode achar diferente de mim. Você tá só rindo aqui, velho. Assim. Como é seu nome mesmo? Tem que imaginar a diferença de uma aula de sociologia do que você falou agora. Não faço nenhum juízo de valor dos meus colegas sociólogos. Não é juiz de valor, você imagina. Eu imagino isso várias vezes. A minha vida. Como é seu nome mesmo? Luiz. Ai. Tô falando um negócio super sério, o camarada tá rindo pra caramba. Mas tudo bem, eu não tô ofendido não. Tô só assim, inesperado. Normalmente a molecada fica meio tipo assustada, se não exatamente alegre. Vamos lá. Todo mundo percebeu o que aconteceu aqui. Eu tô pegando o mesmo circuito, escolhendo 2 pontos diferentes. E é assim que vai nascendo os circuitos, tá? Alguém bola um troço lá, e aí eu já vou falar pra você. Alguém pega o divisor de tensão resistivo, faz alguma mexidinha, aí olha e fala assim, nossa, essa parada aqui fez um negócio diferente. Aí escolhe outro terminal pra ser entrada e fala, nossa, faz outra coisa diferente. Aí escolhe outro terminal pra ser, mesmo assim, outro terminal pra ser tensão de entrada, e troca lá a saída. Nossa, outra coisa diferente. De onde que inventa tanto circuito? Isso, tipo, você pega a mesma coisa e fala, e se isso aqui for entrada e esse aqui é essa aí? E se aquele outro for entrada e esse é essa aí? Só isso inventa uma tonelada de circuito.
tá? Só aí você inventa uma tonelada de circuitos. Eu tenho uma sensação de que a maioria dos circuitos foi inventados assim. Assim, esses úteis, assim, esses clássicos, tá? Uma sensação, mas eu não sei dizer porque eu não estava lá para ver. Beleza? Se a gente calcular lá no vídeo, eu faço no passo a passo, tá? A tensão de saída. E aí muita atenção que lá eu faço três considerações que a gente vai, na semana que vem, ver o que impacta quando eu não faço essas considerações, que eu vou chamar de não idealidades, ou, entre assim, defeitos, tá? Comportamentos que aproximam mais dos circuitos do mundo real, tudo bem? Mas lá na coisa eu estou fazendo o caso que eu vou chamar aqui, entre aspas, de ideal, já disse que eu não gosto desse nome nesse contexto, mas é um nome clássico, não tem como fugir disso, né? Que é fazer a consideração de que aquele a zero tende a infinito, de que, eu vou chamar só assim, tá, ó, Iin, que é essa corrente aqui e essa corrente aqui. A corrente de entrada, nos terminais de entrada, é igual a zero, tá? E de que, uma coisa que eu vou chamar aqui de Zout, que é a impedância vista nesse terminal aqui, tá? Seja zero. E ó, não é uma fonte de tensão, não, lembra? Vout igual a alguma coisa. Parece uma fonte de tensão. Se eu pensar na fonte de tensão, é para você pensar, não é para você pensar, quando eu falar fonte de tensão, não é para você pensar só nisso aqui, tá? Ó. É para você pensar nisso aqui com isso aqui. Isso aqui pra gente é a fonte de tensão, é o TVNAN. Tá? O que eu tô falando lá, o caso ideal é quando esse Z de TVNAN aqui é igual a zero. Tudo bem? Quando esse Z de TVNAN é igual a zero. Aí ele se comporta como se fosse uma fonte ideal mesmo, parecida. Tanto é no simulador, você não vê, eu vou usar uma fonte de tensão mesmo. Para começar a conversa. Todo mundo bem? Dito isso, assista lá na parada. Nessa topologia aqui, esta primeira aqui, vou chamar de... vou dar o nome dela, tá? Essa primeira topologia aqui que eu vou chamar de não inversora. Eu nunca gostei muito desse nome, mas também não tenho como fugir, tá? A saída será 1 mais R1 sobre R2. Muita atenção, porque o R1, R2 eu uso ao contrário de todos os livros que eu conheço. Infelizmente para vocês. Tá? Então muito cuidado com as formulinhas. Vocês vão olhar no livro e a minha, tá? Mas eu sempre chamo a atenção, muito cuidado, porque esse daqui é um que as formulinhas sempre vão estar meio... Os índices vão olhar e falar, cara, não foi assim que estava na aula do professor, porque o que eu chamei de R1 é diferente do que ele chamou de R2, então atenção para isso, tá? Vezes a tensão de entrada. Tá? Vezes a tensão de entrada. A outra topologia que a gente vai chamar aqui de inversora, também está a conta lá na aula gravada, na outra aula. A tensão de saída, fazendo as mesmas considerações, será não faço ideia, menos R1 sobre R2 vezes Vn. Isso aí. Menos R1 sobre R2 vezes Vn. Tudo bem? Aí olha só, que eu quero que vocês percebam o que aconteceu aqui, a mágica que aconteceu. Tá? Antes a gente tinha, e isso vai ficar muito mais... Em Eletrônica 2 a gente explora mais essas coisas, tá? Mas olha só, antes eu tinha um circuito que fazia Vout é igual uma constante vezes a tensão de entrada. Aqui, nos dois casos, eu produzi um circuito que faz Vout igual uma constante vezes a tensão de entrada. Repara que eu saí de, sei lá, 6 para meia dúzia. Se eu pensar assim, sair de 6 para meia dúzia. Aí a questão é, por que eu faria isso? Por que eu faria isso? Porque eu saio de um circuito que tem muito ganho, aquele a zero, vai ser um número grande, tanto é que a gente trata ele como infinito. Eu saio de um circuito que tem muito ganho, mas um ganho desconhecido, e um ganho que projetista, quando eu estou usando o circuito, para minha caixa preta eu não consigo controlar quanto que vai ser ele. Eu não consigo, não tem nenhum parâmetro, já é um parâmetro fixo para mim, quando eu pego ele na prateleira. E eu troco por um circuito que faz essencialmente a mesma coisa, mas que faz algo que eu consigo controlar com parâmetros que eu escolho. O R1, R2, eu projetizo o circuito, digo quantos são e eu coloco lá.
Tudo bem? Percebam outra coisa. Sumiu, não tem a zero aí ó, nas equações. Eu literalmente troquei um ganho muito grande por um ganho bem menor, mas um ganho que eu posso escolher. Tá? Um ganho que eu posso escolher. Tudo bem? Então, um trade-off entre ter muito de uma coisa e ter uma coisa que eu posso escolher o que é. Pergunta, filho. Qual é a direção da tensão dos resistores nesse caso? Como assim? Mais ou menos deles. Então, pergunta de novo para ver se eu entendi sua pergunta. Eu perguntei qual é a direção da tensão. Qual a direção da tensão? Você, tipo assim, se aqui é mais e aqui é menos, ou ao contrário? Não sei se eu perguntei certo. Não, você perguntou certo. Assim, mas a resposta para sua pergunta é que você pode escolher do jeito que você quiser, né? Impacta se você errar. Deixa eu melhorar. Com todo respeito, mas... Vamos lá, presta atenção aqui. Onde você escolhe mais ou menos de cada componente é absolutamente arbitrário. Você escolhe como seu coração mandar. Então, se você escolher aqui o mais e aqui o menos, se chamar isso aqui de VR1, por exemplo, um número bem natural, na hora de falar da corrente, aí você tá... Não é que tá preso, você pode fazer o certo, pode fazer o errado também, basicamente, tá? Só que se você quer fazer o certo, você vai seguir o que a gente chamou lá em circuito de convenção passiva de sinais. Tá? Convenção passiva de sinais. Que falava para você o seguinte, você tem um componente, qualquer componente aqui, se a tensão é mais aqui e menos aqui, você vai escolher a corrente positiva entrando por aqui e saindo por ali. Entra pelo mais e sai pelo menos. Você vai escolher essa corrente aí. Só que aí perceba, se você escolher a tensão, a corrente está determinada. A corrente que é para você escolher como uma positiva. Pode ser que você calcule e dê número negativo. Não é para mexer nessa parada. Não é para ir lá e falar, deu número negativo, então quer dizer que a corrente está subindo. Tira isso. Não faz isso. Nunca. É um número negativo. Só isso. Aceita. Só aceita que é negativo. Não fica tentando inverter e falar assim, a tensão e a corrente, os elétrons estão indo e a carga. Tira isso tudo. Tira isso. Não tem nada disso, não. Tudo bem? Se você escolher a tensão, você escolhe o jeito que você quiser, a corrente já está... Como você vai determinar a corrente lá, está decidida. Se você escolher a corrente, a tensão está decidida. Aí você faz como o seu coração mandar. Desde que você não erre a lei de Kirchhoff, a aplicação das leis de Kirchhoff, você não vai errar a conta. Não tem como você errar a conta. Segue convenção passiva de sinais, não erra a conta, não tá suave. Tudo bem? Mas você vai ver que eu aqui vou ter uma certa predileção. E você vai ver que, basicamente, os diagramas, a gente meio que segue isso, tá meio que implícito, que as tensões mais altas a gente vai desenhar na parte de cima, e à medida que a gente vai andando para baixo, as tensões estão diminuindo, a gente vai tentar seguir meio que essa intuição, tá? E automaticamente, meio que a corrente, já que a corrente, convenção passiva, vai do mais para o menos, a gente vai tentar ver as correntes descendo, como se fosse a gravidade puxando para baixo aí. Mas é uma coisa assim meio informal. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá no simulador, no nosso negócio aqui. Opa, não é isso que eu quero. Aqui. Open. Então vamos lá. Outra pergunta de testinho, tá? Eu não vou fazer com vocês, mas eu deixei lá para vocês experimentarem lá no simulador. Vou botar esse arquivo lá hoje, mais tarde para vocês. Se eu não botar, alguém vai me cutucar no Teams e vai me lembrar, né? E o esquemático das primeiras aulas lá, eu tirei o arquivo de lá e botei um outro zipado. Então quem estava clicando e abrindo um troço de texto, agora você consegue meio que baixar e acho que vai ficar mais fácil, tá? Enfim, pergunta de testinho. Típica coisa que eu pergunto em prova, testinho também, porque isso aqui vai ter influência pra gente lá no futuro, mas vocês já sabem responder. Tá vendo aí o divisor de tensão resistiva? Considerando uma entrada de tensão constante aqui, tá? Considerando a entrada constante. O que acontece se eu injetar uma corrente ou se eu tentar tirar a corrente daqui? O que acontece com a tensão dessa parada? Precisa ir lá e fazer lei de Kirchhoff e escrever a parada.
façam essa parada aqui, vai lá, clica lá no simulador, simula e vê se faz sentido com o que você pensou, se faz sentido com a conta que você fez. Checa. É o tipo de coisa que eu vou perguntar. Isso vai ser perguntado aqui, tá? Não precisa nem tirar, vai estar lá no mundo. Você pode ficar à vontade para fotografar, mas... sim. Vai acontecer com a atenção aonde? No nó ali? Aqui, ó, na saída do divisor, tá? Então explora essa pergunta. Eu posso falar no nó aqui? Sei lá. Vai estar lá, assim, esquemático utilizado nas aulas tais e tais. Vamos lá. Vamos lá, olha aqui, o negócio aqui. Topologia não inversora, que a gente está vendo, aqui é do lado esquerdo, a gente está vendo que o ganho é 1 mais R1 sobre R2. Ali naquela escuta eu estou botando R1 igual a 1K, R2 igual a 1K. Tá? Então dá 1K dividido por 1K dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então o ganho deve ser 2, né? Desse troço aqui. Tá? Repara outra coisa. Eu estou usando aqui ó, como o modelo para o amplificador operacional uma fonte de tensão controlada por tensão. Afinal, pensa só, Vout é igual a uma coisa. Então você tem que pensar assim, fonte de tensão. É igual o quê? Uma constante vezes uma tensão. Quando aquela tensão de entrada mexer, a tensão de saída da fonte, a tensão da fonte tem que mudar. Isso aí é literalmente uma fonte de tensão controlada por tensão. É o que está aqui. Que elemento é esse aí, tá? Você vem aqui, bota o E, aí você lê lá no manual, tá? Tem o E, sei lá, tem as letras lá, um para cada uma das fontes controladas. O E, a fonte de tensão controlada por tensão. Você coloca ela lá, tudo bem? Vai aparecer aqui. Aí tem aqui, ó, 2 terminalzinhos de entrada, mais ou menos. Tem os 2 terminalzinhos de saída. No meu caso, eu estou fazendo a saída single-ended, né? A saída negativa está sempre ligada no 0, por isso que tem esse 0 conectado aqui, tá? Clica com o botão da direita nele. Vai ter aqui velho. Aí você bota um ganho, bota um número grande aqui. 100k, 1 mega, por aí. Cuidado para não exagerar demais, porque isso dá ruim na hora de calcular numericamente as coisas. Então, sei lá, você bota aí 100 mega, muito mais do que isso, aí os algoritmos começam a ficar meio instáveis. Mas 100k já é um bom começo, tá? Tudo bem? Vocês já vão ver tudo que eu quero mostrar para vocês. Depois a gente vê outras coisas. Tudo bem? Então vamos fazer aqui, deixa eu ver se não tem outra coisa plugada aqui, C, não sei o que. Não, tá tudo ok, eu acho. Vamos fazer a simulação DC, tô pegando uma fonte V1. Praticamente todos os meus circuitos aqui, ó, vocês vão ver que tem vários, tá? Tem um monte aqui, quem vou usar nessa aula e na aula que vem. Tem um monte aqui. Todo mundo tá conectado na entrada, tá vendo essa fonte V1. Então, tipo assim, o que estiver acontecendo aqui tá aparecendo em todos eles. Eu vou mudar o circuito para ver o que ele faz. Circuitos diferentes fazem com as mesmas entradas, tá? DC. E aí perceba uma coisa, tá? Do simulador. Se eu for olhar aqui, ó, eu botei a fonte, seno. Tem aí o seno de 0, amplitude 1, frequência de 1K e tal, não sei o quê. Mas se a simulação é DC, ele vai tratar essa fonte com uma fonte de tensão constante. Ele vai tratar essa fonte com uma fonte de tensão constante. Vai variar de menos 5 a 5 em passo de 100 mV. Já a gente vai fazer a simulação transiente. Tá aqui. Transiente é no tempo. Aí ele vai ver o seno. Aí ele vai tratar o seno como seno. Depois a gente vai fazer AC. Para eu mostrar outras coisas para vocês. Principalmente lá, integrador, outras coisas, outros circuitos, tá? O AC. Aí, mesmo estando seno, qualquer coisa que tivesse aqui, ele vai pegar essa informação, né? Ó, amplitude, AC, a outra modelo, é como se fosse outra fonte. Tudo bem? Então a mesma fonte faz coisas diferentes, tá? Você começa a acostumar com isso aí, é uma coisa que eu vejo molecada doer um pouco às vezes. 1K com 1K, o que eu deveria ver? O que eu deveria ver aqui? Cadê o Vout? O que eu deveria ver aqui no Vout? O ganho é 2. Foi o que eu calculei ali. O que eu deveria ver aqui? Vai. Bora. Oi? 2 vem, mas o que é o vem que deve aparecer ali, naquela configuração ali? Uma reta, 1, né? Calma. A entrada. O que está entrando ali? De menos 5 a 5. Isso. Uma reta. Passa pelo 0? Passa, né? A fonte de tensão ali, quando for 0, se eu clicar ali, vai ter um ponto que vai estar 0.
Qual a inclinação desse troço? Na hora que eu for ver no gráfico, a tensão de entrada. Se eu clicar aqui, ó, V em 1, o que vai aparecer lá? Quanto? Inclinação 1, né? Porque na entrada tá aparecendo a tensão V1. E eu tô vendo na saída a tensão V1. Então vai ser sempre uma coisa de 1 para 1. Se acostume a se perguntar isso antes de clicar e ver alguma coisa, tá? Antes de ver o gráfico, se pergunte, o que eu deveria ver? Antes de ver o gráfico. Até para ir criando intuição. No começo, inclusive, para criar intuição. Mas depois, que é para conseguir navegar esse negócio direito e falar assim, será que o simulador tá me enganando ou não? Porque ele não é para mostrar exatamente o que eu esperava. Mas se a minha intuição estiver correta, é para ele mostrar alguma coisa parecida com a minha intuição. E aí ele vai me dar resolução nisso, né? E a intuição não, a minha intuição me dá uma coisa mais qualitativa. Tudo bem? Ó, vou clicar aqui só para ver, ó. Bate, peraí. Agora sim. Olha lá, ó, a tensão de entrada. Deixa eu botar o grid. A tensão de entrada. O zero está bem aqui, 1 para 1. 1 volt na entrada, 1 volt na saída. 2 volts na entrada e 1 na saída. E a saída do circuito, o que é para aparecer? Inclinação de 1 para 2, ou 2 para 1, sei lá, né? Mas vai refletir esse ganho, né? Se entrar 1 volt de tensão, é para sair 2. Se entrar 2, é para sair 4. E assim por diante. Vai ser mais verticalizado. Ó, isso aí, olha lá, ó. A reta azul lá, usa a verde como referência, que a gente viu lá que é de 1 para 1. Olha a azul como está um pouco mais inclinado. Isso quer dizer aumentar o ganho também. Tá? Cuidado que aqui é gráfico V por V, né? V in, V out. V in, V out, não é V por I. Tudo bem? Cuidado com esse negócio, tá? Mas olha lá, tudo bem? O que acontece se eu aumentar o valor desse resistor aqui, R1? Olha lá de novo, ó. O que acontece se eu aumentar o valor da R1? Oi? Não, se eu aumentar o valor da R1. Aumenta o ganho, quer dizer o quê? Vai inclinar mais para cima, né? Por que não está indo lá pro próximo? Aqui. Olha lá o V2. É só isso que mudou daqui para cá, tá? Olha o VOut 2 lá, ó. Mais ganho. Tudo bem, gente? Tá? Funciona. Vai fazendo aí, funciona. O que acontece se eu aumentar o R... Nesse caso aqui o R4, aqui, o R2 lá na conta? Diminui o ganho. Você tem dois parâmetros. Um controla diretamente o ganho é diretamente proporcional a ele. O outro é inversamente proporcional. Então, tá vendo? Você tem dois parâmetros para mexer na parada, tá? Pergunta. O que acontece? Olha só, na conta. O que acontece se eu puser o R2 igual a zero? R2 igual a zero é fazer um fio, né? Um curto-circuito. O que acontece se eu fizer meter zero ali naquele R2? Hã? Nenhum de vocês deu a resposta que eu queria. Hã? Quê? Não. Quanto que é alguma coisa dividido por zero? Hã? Quanto? Não, é indeterminado, é uma coisa que não faz sentido. Tá vendo lá? Quebra a minha conta, né? É uma coisa que é tipo assim, olhando a conta, se eu botar R2 igual a zero, a resposta que você tem que ter é tipo, eu não sei o que vai acontecer. Só olhando a conta. Porque é um número que você não pode botar ali. Que tipo, aquela conta não funciona com R2 igual a zero. A gente tava com aquela ideia de que era próximo, por isso que eu achei. E eu sei, eu vou fazendo isso para tentar provocar mesmo, tá? Mas zero, cravadinho. Essa conta não funciona. E várias vezes pode acontecer isso. A gente faz a conta, e aí para determinados valores de algum parâmetro, bom, quebra na minha cara. Tá? Mas não quer dizer que o circuito não faça alguma coisa. Olha o que está acontecendo. Mas eu preciso fugir daquela conta para olhar. Mas olha só o negócio aqui. Zero quer dizer que eu estou pegando, ó, tensão zero e travando aqui também na tensão zero. Estou copiando, né? Aí, ó, o V menos está zero. O que esse cara aqui faz? V mais menos V menos. Então ele está sempre fazendo V em menos zero. Sempre. Sempre. V em menos zero. Perdão, A0,
vezes VIN menos 0. Então o que vai sair no Vout? A0. A0 vezes VIN. Simples. Percebam que, mesmo que tenha um fio enfiado lá, não funciona aquela ideia da realimentação. É o caso extremo. Vou clicar aqui já para vocês verem, mas nesse caso aqui o A0 é 100K. Então deve ver uma coisa com ganho de 100K. Tá? Mas perceba um negócio, que é o que eu quero tentar mostrar aqui. Aquele resistor ali, aqui na imagem vocês estão vendo, R6, que é o que eu chamei de R2 na conta. Quanto menor vai ficando o valor dele, mais arriscado vai ficando essa história da realimentação. Então tem que tomar um certo cuidado para ir muito para baixo ali. Vai ficando mais difícil de manter a alimentação funcionando. Aí, é isso que eu quero que vocês vão indo, pensando assim, tipo, cara, se eu for diminuindo essa parada aqui, porque ela controla o ganho, eu posso usar ela para controlar. Se eu for diminuindo esse cara para tentar aumentar o ganho, eu estou indo num sentido de perder a minha realimentação. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês vão embutindo assim na cabeça de vocês, tá? Olha lá, cliquei. Você vê que as outras ficaram... O ganho dessa aqui é tão grande que as outras ficaram aqui, tipo... Coisa. E olha lá, ó, tipo... Sei lá, entrou 1 volt aqui, tá saindo 100K. É um ganho de 100K, que é o ganho de malha aberta, que a gente vai chamar de ganho de malha aberta do amplificador operacional. Tá? Ganho de malha aberta, ganho de malha fechada. Tudo bem? Segue o baile. Pergunte, filho. Não, 15,28 no meu aqui, já vou liberar. Calma aí. Para fechar. Outro extremo aqui. O que acontece quando eu botar 0 nesse cara R7 aqui? Olha aqui a conta, ó. No R1. O que acontece se eu puser 0 aqui? Vout igual a VIN? Vout igual a VIN. Não tem nadinha de problemático aqui, né? Vout igual a VIN, tá? Esse circuito aí tá aqui. Você podia tirar, inclusive, o resistor e botar um fio aqui, tá? Botar um fio aqui. Vout igual a VIN. Por que eu não tô conseguindo clicar? Aqui. Deixa eu tirar esse Vout. Deixa eu tirar todo mundo. Que agora... Bom. Vout. Aqui. E olha lá. Como é 1 para 1 também. Tá? Esse circuito aqui tem um nome, a gente chama de buffer. Buffer é essa coisa que tenta copiar a entrada na saída. Tá? Mas o buffer, ele parece ser uma parada meio boboca, porque funcionalmente ele é um fio, né? É um copiador de coisa. Ele tenta copiar. Boboca mesmo assim. Só que ele tem um porquê de ser. E aí, vou voltar aqui para fechar. Olha só as considerações que a gente está fazendo no começo. Ele não é exatamente um fio. Por quê? A corrente que eu estou vendo entrar aqui no buffer é 0. Independente do quanto sair de tensão lá do lado de lá. Então ele meio que isola, do ponto de vista da corrente, duas coisas do circuito, mas ele transfere a tensão de um lado para o outro. Sem precisar puxar a corrente de quem está produzindo a tensão de entrada. É para isso que ele vai servir o buffer. Tá? Literalmente, para isolar duas coisas, trazer só a tensão sem puxar a corrente. Puxar a corrente, a gente vai ver ao longo do tempo aqui, que normalmente é onde vai gerando problemas para a gente. Ter que fornecer corrente para alguma coisa. Tudo bem? O testinho de vocês deve ter aberto aí no Moodle. Checa aí para mim.